Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo, tá bom? É meu sobrenome apenas, tá? Não é nada de cargo eclesiástico, cargo da Bíblia, cargo da igreja, nada disso não, tá? Até porque o último apóstolo foi Paulo. Depois de Paulo, qualquer outro apóstolo que veio a existir, ou esse outro é mentiroso, é falso apóstolo, tá ok? O que eu venho falar hoje é que muitas vezes a gente pega, lê o Antigo Testamento e não consegue entender. Geralmente a gente pergunta as coisas. O que acontece? A Bíblia, do começo ao fim, ela trata de uma única pessoa, somente de Cristo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Todas as coisas convergem em Cristo. E o Antigo Testamento é um livro de símbolos, de uma figuras, de sombras das coisas que iriam vir a acontecer, das coisas que já aconteceram e das coisas que vão acontecer ainda. E muitas vezes a gente não consegue entender e fica meio perdido. Mas eu acho muito engraçado uma passagem aqui, eu estava até falando esses dias nela, e ela é uma passagem que retrata Jesus no momento dele de sofrimento. E foi nessa passagem que ele nos deu a salvação. Essa passagem fica em Números, acho, se eu não me engano, é 21, não tenho certeza não, mas acho que é Números 21. E fala sobre a serpente ardente, né? A serpente de metal. E fiquei, assim, acho muito interessante que ali, sem um Novo Testamento, a gente não consegue entender aquela passagem. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Assim, não faz sentido. E até quando a gente fala hoje em dia, não pode, não acredito muito, não, eu vou explicar já. Eu vou ler um pedacinho aqui. Não acredito, né, que isso não pode, porque a serpente é uma figura de quê? De pecado. É uma figura do pecado. Lembre-se que Satanás se transfigurou em uma serpente para enganar Eva, enganou Eva e fez o homem cair, pecar também assim. Então, sabemos que a serpente é um símbolo de pecado. E sabemos que é uma coisa que, assim, para a gente falar que Jesus Cristo ou uma serpente e tal, mas vocês vão entender porque não faz só sentido, mas como faz todo o sentido. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos lá. O Moisés, o povo de Israel pecou contra Deus, contra Moisés e tal, e Moisés clamou a Deus, Deus mandou uma praga de serpente, elas começaram a morderem todos os israelitas, e começou a morrer todo mundo. Moisés clamou a Deus, Deus mandou ele fazer uma serpente de metal, e colocar numa haste, num poste, e ele fez isso, e quem olhava para a serpente, quem olhava para ela era mordido pela cobra, e olhava para essa serpente, ficava curado, instantâneo, como um passe de mágica, ficava curado. E assim também está escrito aqui que assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Entende? Já começou a semelhança? Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos ver aqui para você entender melhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, quando a gente entende que as pessoas eram mordidas pelas serpentes, pelas cobras, que Deus permitiu que fossem ali porque eles tinham um pecado, estavam pecando contra Deus e morriam. Mas todo aquele que olhava para aquela serpente de metal que estava num poste ficava curado. E agora a gente consegue entender essa passagem devido a ter o quê? O Novo Testamento, que o próprio Jesus está instruindo ali Nicodemos. Isso é em João 3. E a gente consegue entender que, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, do mesmo jeito que Moisés levantou aquela serpente, que era simbolizando o pecado, Jesus foi levantado. Mas como assim Jesus simbolizando o pecado? É assim, isso mesmo. Jesus, ali naquela cruz, ele foi levantado. E está escrito: maldito todo o homem que foi levantado no madeiro da cruz. Jesus foi levantado, se fez maldição por nós, se fez pecado por nós. Ele estava ali naquela cruz carregando os nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados naquele madeiro, naquela cruz. Quando nós entendemos que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, ele se fez pecado por nós. Ele assumiu o lugar que eu e você merecíamos estar. Ou seja, nós recebemos a absolvição agora da nossa pena, porque Jesus já pagou por ela. Já morreu alguém no nosso lugar. Nós não temos mais que morrer. A partir do momento que nós cremos em Jesus, como tendo morrido no nosso lugar e derramado o seu sangue por nós, nós temos certeza viva de que já não podemos mais morrer, não podemos mais pagar por um pecado que já foi pago. Não tem como a gente perder a salvação, porque Cristo Jesus já morreu por nós. E se você crê em Jesus como tendo seu Salvador, você tem a vida eterna, não perde mais a vida eterna, não perde a vida eterna. E Jesus ainda dá garantia de que ele dá salvação e dá garantia de que todos que vão a ele, de modo nenhum ele lançará fora. E ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do bom Pai. Jesus Cristo, além de te salvar, ele garante ainda, te dá a garantia que você não pode perder. Ou seja, quando você compra um produto aí fora, você tem um prazo de garantia, não tem? A garantia vale até quando? 1 ano, 2 anos? Você pode fazer garantia estendida, mas não existe uma garantia melhor que a de Cristo Jesus. Sabe por quê? A garantia é eterna. A garantia é eterna. É tão bom saber que a garantia que Jesus dá é eterna. Assim, você não fez nada, você era culpado, você era réu de morte, você merecia morrer, mas Jesus Cristo já morreu no seu lugar. É claro que isso tudo é mediante a fé. Ou seja, você tem que crer que Jesus morreu por você, que Jesus derramou o sangue dele no lugar do seu sangue. Entenda que já foi paga a sua dívida. Se você crê em Jesus como tendo morrido no seu lugar, como ele tendo morrido no seu lugar, derramado o seu sangue, agora você não tem mais pecados para apresentar para Deus. Tem somente o quê? O sangue de Cristo. Apresenta para o Pai o sangue de Cristo. Esse é o teu passe livre. Entendeu? O Espírito Santo de Deus automaticamente é selado em você, como diz a palavra de Deus, que tendo no Senhor Jesus também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor da nossa redenção, da nossa herança? Ou seja, nós temos agora a confiança, a ousadia de falar que somos salvos, não porque fizemos alguma coisa, mas porque Cristo já fez tudo. Cristo é o nosso Salvador.
é o Salvador de todo aquele que nele crê. E é muito belo quando a gente entende que a salvação é por graça, favor imerecido. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Se alguém falar para você, não, você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer aquilo. Ah, se você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, é mentira. É mentira. A Bíblia fala bem claro. Quem crê em Jesus tem a salvação, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Esse é o evangelho da salvação. A vontade de Deus é salvar pecadores. Paulo pega e fala que a vontade do Pai é salvar pecadores, dos quais ele era o principal. Jesus fala que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum de todos aqueles que o Pai deu a ele. Então, eu creio no que está escrito. Eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus pura. Então, se algum homem vem me falar que eu tenho que fazer alguma outra coisa que não está na Bíblia, é mentira. Muitas vezes as pessoas usam coisas que parecem que dizem que, não, tem que fazer alguma coisa para poder se salvar. Entenda, a Bíblia não entra em contradição com ela mesma. Não pode, a Bíblia não pode entrar em contradição. E a salvação é por graça. Se aparecer alguma coisa, alguém te mostrando alguma coisa, tá vendo? Tem que se esforçar, tem que fazer aquilo, isso, aquilo, outro, é apenas a pessoa não está entendendo. Muitas vezes a Bíblia vem falando em certos pontos sobre o reino do céu. O reino do céu é aqui, tá? Uma esfera que está em mistério agora, pois o rei foi tirado. Foi quem? Era Cristo Rei. Foi morto. Ressuscitou. E vai voltar para buscar a sua igreja e depois volta de vez para poder habitar nessa terra por 1000 anos. E agora sim, vai para reestabelecer o seu reino. Observa que as parábolas que falam do reino, falam que o reino do céu é semelhante a um campo, onde o agricultor plantou o trigo e o inimigo o joio. Aí tem joio e tem trigo. É igual, semelhante à rede de um pescador, tem peixe bons e peixe maus. É igual um rebanho que tem ovelhas e tem bodes. A gente consegue ver que tem uma distinção. Ou seja, no céu vai ter ovelha e bode, no céu vai ter trigo e joio. Observa, a gente tem que se atentar para certas coisas na Bíblia, na palavra de Deus. Porque tem coisas que parecem... Eu passei um sufoco muito grande quando eu recebi a palavra da fé. E ao mesmo tempo eu falava, não, mas é só por fé, não. E pegava a Bíblia e lia, e daqui a pouco eu via falando que era somente por fé, por graça e tal. E daqui a pouco eu olhava, começava a ler, tinha outras passagens que pareciam que falavam que tinha que se perseverar para poder se salvar. E não fazia sentido para mim, eu estava ficando meio doido até. E até que um dia, eu lendo, se eu não me engano, foi Timóteo. E tinha uma passagem que fala assim, perseverando nessas coisas, acho que é Timóteo mesmo, meu filho Timóteo, você te salvará a ti mesmo e os que te escutam. Opa! Como assim? Timóteo te salvará a si mesmo e os que escutam ele? E ali eu comecei a ler, eu vi que ali falava justamente disso, se manter a salvo dos falsos mestres que iriam se introduzir, que agora estão introduzidos já dentro do cristianismo, que fizeram essa grande casa, a cristandade, onde tem joio e tem trigo, onde tem os bodes e tem as ovelhas do Senhor. E a gente, quando entende isso, que a pregação do evangelho hoje já vem dentro da cristandade, já com fermento. Paulo advertia que iria vir alguns que introduziriam heresias, fermentos, coisas mais no evangelho, após a ida dele, após ele morrer,
para a partida dele. E realmente, hoje em dia, o evangelho já é vindo dentro do que supostamente seriam as igrejas, que são as denominações, já vem cheio do fermento. Muitas vezes você pergunta a um crente, você é crente? A pessoa, sou. Você crê em Jesus como Salvador? Creio. Você tem salvação? E a pessoa já entra com aquela, não, se eu for firme e fiel, não, mas é por graça, favor merecido. E muitas vezes, não, então tenho certeza da salvação. Aí você pergunta, mas você pode perder a salvação? Eu posso perder sim, se eu não fizer isso, ou se eu não fizer aquilo, se eu não andar de tal jeito, de tal maneira, se eu... Não, então é por merecimento, é o que você faz e o que você não faz que te dá salvação. É isso que você está querendo dizer? Não, é graça. Não, se é graça, é favor imerecido. Aí a pessoa fica meio confusa. Eu até entendo, porque eu cheguei a ficar muito confuso quando eu entrei assim e recebi o evangelho da graça apenas, puro, sem fermento nenhum. E quando a gente entende que a graça de Deus, que é maravilhosa, só entenda o seguinte: graça quer dizer favor imerecido. É um favor que Deus nos presta sem a gente merecer. A gente não merece, mas mesmo assim Ele nos dá. Como está escrito em Efésios 2, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Entenda, quando você é salvo pela graça, graça é favor imerecido. Pelo favor imerecido, sois salvos, por meio da fé. Mas essa fé não vem de você, é dom de Deus. Compreendeu agora? Esse é o versículo 8. E no versículo 9 fala: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ponto. Não vem das obras. Agora que nós temos a salvação e temos certeza da salvação, e sabemos que não podemos perder, porque Jesus garante, lembra que Jesus dá garantia? Nós sabemos que temos a salvação e que não perdemos. E aí nós podemos desfrutar dessa salvação maravilhosa que Deus nos deu. E quem realmente é salvo em Cristo Jesus, ele vai querer fazer as coisas que Deus já preparou para que ela andasse nelas, que são o quê? As boas obras. Agora você é feitura de Deus, preparado para andar nas boas obras. Entende? Como está escrito no versículo 10 de Efésios 2. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados para as boas obras. Entenda isso, leia a Bíblia, leia Efésios 1, Efésios 2, leia Romanos, procure nos evangelhos, temos 4 evangelhos, que é Lucas, Mateus, Marcos e João. E são maravilhosos, porque ali você aprende da pessoa de Cristo. E as cartas, as epístolas, vão te instruir como saber o que o Senhor quer da gente, no todo tempo, o que um cristão verdadeiro, genuíno, ele vai querer orar e falar com o Pai. Se você não tiver uma Bíblia, hoje em dia você pode ter Bíblia no celular, baixe uma Bíblia, entendeu? E comece a servir a Deus, comece a buscar Ele, comece em casa, orando, não vá se associando a denominações não, porque faz até mal se associar a lugares que vai estar cheio de contaminação de homens. Procura com diligência a entender o Evangelho, tá ok? Procura se encher da palavra de Deus, orar a Deus, que o Senhor ele vai te ensinar, vai te caminhar aonde você deve ir, o que você deve fazer. Confia no Senhor, que Ele faz tudo em todos. Amém?
Espero que essa palavra vá no coração de cada um de vocês e que o Senhor possa trazer a luz aos vossos corações, né? Porque se Deus não trouxer a luz, não fizer resplandecer das trevas a luz, nada podemos fazer, tá ok? Vou estar orando por todos. Amém.